Oi, gente, bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje é um study vlog estudando com post-its. E se você já gostou do tema desse vídeo, deixa logo seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo e continua assistindo, que eu tenho certeza que você vai amar. A primeira coisa que comecei fazendo foi uma redação, só que aí eu tava fazendo a reescrita dela, então eu comecei fazendo essa reescrita no próprio bloquinho do post-it, que é o post-it pautado, caso vocês não conheçam ainda. E o post-it pautado é tipo assim, simplesmente sensacional, porque ele é um tamanho maior do que o post-it tradicional e ainda é pautado, como vocês podem perceber. Então é tipo assim, incrível. Então eu aproveitei para estar escrevendo aí sobre o meu rascunho, o meu novo rascunho da redação, e também usei o post-it de tamanho tradicional, esse amarelinho aí, para escrever também as aulas que eu precisava ver, para dar uma revisada. E aí sim eu fui passar limpo minha redação. O post-it pautado, ele tem a cor verde, rosa e roxo. E são todas cores pastéis muito lindas. Agora estava na hora de fazer as minhas revisões com os post-its de tamanho 3x4. Esses post-its aí também são um tamanhozinho maior do que os post-its tradicionais que a gente já conhece. Porém, mesmo assim, ele é um tamanho que, tipo assim, cabe em todo lugar, sabe? Então dá pra você colocar no caderno, na mochila, enfim, como você colocaria um post-it de tamanho tradicional que a gente já conhece também. Mas também usei eles porque, assim, é, tipo, simplesmente incrível e eu precisava usar para fazer as minhas revisões. E como é que funcionam essas revisões, Maju? Essas revisões são focadas em fazer mini resumos sobre a matéria, só para dar aquela revisada ali, quando você bater o olho, você já lembrar de todo o conteúdo. E caso vocês não saibam, eu uso Color Code também. E o post-it ajuda muito para quem usa Color Code, que é basicamente uma cor para cada matéria. Então, por exemplo, português, para mim, literatura, enfim, é rosa. Então, o post-it justamente ajuda com isso, porque ele tem várias cores diferentes e de vários tons diferentes. Então, por exemplo, eu usei esse rosa aí, que ele é um tom mais vivo, para fazer a parte de literatura. Escrevi com a minha caneta brush para deixar bem destacado sobre o título, e na hora que eu for bater o olho, eu já lembrar sobre o assunto. E depois eu comecei a escrever todo o conteúdo sobre o quientismo, que foi o que eu estava escrevendo. E esse estilo de revisão é muito bom porque, por exemplo, você pode colocar ele na parede, no espelho, enfim, em uma área que você sempre tá ali olhando. Então, eu coloquei, por exemplo, na parede da minha escrivaninha, que vocês vão ver aí. Então, você pode colocar, tipo, por exemplo, no espelho, que seja o espelho do seu banheiro, por exemplo, que você vai lá todos os dias e acaba olhando até mesmo sem querer. Então, é uma forma de revisar muito eficiente. E além do mais, o post-it tem cores super vibrantes e diferentes. Então, tipo assim, você já consegue ver ali mesmo de longe, já consegue tentar lembrar em relação à cor e à matéria, o assunto, enfim, algo muito bom e só traz benefícios. E vale lembrar que o tamanho do post-it também ajuda muito nessa hora aí de fazer as revisões. Por quê? Porque não é uma folha grande. E quando tem uma folha grande para você fazer alguma revisão, alguma anotação importante, você fica ali na sua cabeça, nossa, tem essa folha aqui toda para usar tranquilamente. Só que o post-it não, o post-it tamanho pequeno. Então, assim, você fica ali forçando sua mente a você deixar a sua revisão de tamanho pequeno. Então, isso justamente já vai te ajudar para não ficar muita coisa, para você revisar depois, para você olhar, para você ler, enfim. Então, o objetivo não é você fazer um resumo gigante no post-it, e sim você deixar algo ali enxugado, informações importantes que você não pode esquecer. E você também pode fazer várias outras formas diferentes de revisões com post-it, como por exemplo, vocês vão perceber aí que eu coloquei mais em relação à teoria dos assuntos no geral. Mas você também pode usar para fazer fórmulas, para você não esquecer de alguns conceitos, de alguns macetes de física, matemática, química, enfim, são coisas muito boas. Tá bom, Maju, agora quais outras ideias a gente pode usar além de fazer as revisões no post-it também? Gente, é uma infinidade de ideias. Com um post-it, por exemplo, desse tamanho aí, que é o tamanho 3x4, você pode fazer, por exemplo, um to-do list do seu dia. Colocar as coisas que você precisa fazer, as coisas que faltam para você fazer, enfim, e você ir marcando. Você também pode colocar, tipo, no seu caderno, por exemplo, na sua parede, no seu espelho, na janela, no computador, enfim. O que você quiser para te ajudar ali no máximo. Você também pode usar os post-its para fazer outras coisas, como, por exemplo, algumas frases motivacionais que eu sempre tenho aqui no meu mural e que eu gosto muito. Então, basicamente, só você escrever a sua frase que você gosta, colocar também. Aí vocês estão vendo que eu acabei de colocar o post-it com o conteúdo. Eu já fiz um de química, fiz esse aí de quintismo. Tem outros também que são alguns lembretes que eu também sempre deixo. E agora eu continuei seguindo, fazendo mais post-its de revisão. Inclusive, olha que satisfatório ver escrevendo nessa cor com esta caneta. Sério, ficou perfeito.
Esse post-it, por exemplo, ele foi um conceito muito importante que eu precisava lembrar, que também foi um macete que o professor de biologia passou. Então eu pensei, eu não preciso fazer um resumo sobre isso, mas eu quero lembrar sempre na hora de fazer os exercícios que esse conceito é isso aqui que vai formar e esse outro conceito vai ser isso aqui. Então eu simplesmente escrevi aí para deixar bem destacado e com outra caneta também deixei a outra parte menos destacada só para eu conseguir lembrar mesmo e, colocar meu cérebro para funcionar e foi. E biologia para mim é verde, então eu precisava usar uma cor verde e essa cor combinou exatamente com o meu color code. Porque, por exemplo, eu uso vários tons de verde diferentes. Vocês concordam que tem um verde claro, verde escuro, enfim. Porém, o biologia para mim é um verde mais claro, assim, eu acho que fica mais bonito, mais representativo. Só que o post-it também tem um verde mais escuro, um verde mais claro, enfim, o verde mais vibrante, então eu quis usar esse aí mesmo. Outra coisa que vocês vão perceber é que eu tô fazendo agora um de geografia, só que eu vou fazer acho que mais 2 de geografia. E vocês vão perceber que no último eu vou trocar um pouco o tom do roxo. Isso vai ser justamente para minha parede não ficar tão igual assim, tanto roxo ao mesmo tempo. Então eu preferi usar outro tom de roxo, então vocês podem perceber essa variedade de tons. Vale lembrar que eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês também estarem adquirindo esses post-its perfeitos. Tem vários lançamentos diferentes, como vocês já viram, post-it pautado, que tem essas cores lindas e maravilhosas. Temos o post-it transparente também, que já saiu vídeo lá no Instagram falando sobre ele, como usar, as formas que eu uso, tem as flags, tem também os post-its tamanho 3x4, os tradicionais, enfim, simplesmente incrível. E como vocês já sabem, eu tô no 3º ano de ensino médio, então precisa ser uma revisão muito rápida, muito prática, e o post-it ajuda justamente nisso. Inclusive, gente, eu coloquei vários bloquinhos de post-it no meu fichário, justamente para quando eu precisar ali fazer alguma revisão, fazer alguma anotação rápida, eu usar e ficar, simplesmente tudo tranquilo. Do fundo do meu coração, eu não consigo mais estudar assim, sem pelo menos usar um post-itzinho ali para fazer alguma coisa importante, seja anotar alguma coisa muito importante que eu não posso esquecer, seja para dar um destaque, seja para fazer uma revisão, ou colocar algum macete, enfim. Inclusive, outra dica aqui para usar post-it é quando você for fazer alguma revisão do conteúdo estudado em sala de aula. Digamos, o professor acabou de dar o assunto hoje sobre Rosa dos Ventos. Aí você fala, beleza, entendi, mas eu quero revisar esse assunto. Como é que eu vou fazer? Só usar o post-it, gente. É muito simples, muito fácil. Você pega ali um post-itzinho, escreve o que é que você lembra da aula, o que o professor falou que você não pode esquecer, e aí depois é só você colocar ali em cima da sua anotação que fica a coisa mais linda, fica super prático, fica super rápido e fica muito bonito também. Fala sério, dá um destaque a mais, fica assim, sensacional. Imagina como é que vai funcionar a sua parede de revisões com post-its. Você vai basicamente estudar os novos, estudar os antigos, como é que vai ser? Então, o lugar que eu coloquei os post-its não é uma parede tão grande assim, não é tão larga. Então, é uma quantidade de post-its menor que eu vou colocar aí. Porém, serão post-its que são muito necessários no sentido de revisão. Então, por exemplo, fuso horário no Brasil é uma coisa muito importante no Enem e tal, que sempre cai, questões, enfim. Então, eu vou deixar ali, óbvio, na minha frente para eu já estar revisando. E olha como está ficando a coisa mais linda. Então, eu basicamente vou fazer isso e também vou priorizar os post-its e escrever nos post-its, basicamente, os assuntos que são mais importantes e que mais caem. Fala sério quando você pode estar, do outro lado da sala, do quarto, enfim, você olha para essa parede e você já fica, estagnada com o tanto de cor, com a lindeza que fica nessas revisões e, sério, dá uma decoração no quarto, caso o seu quarto seja, minimalista e tudo mais, fica muito lindo. E nesse momento eu estava fazendo o meu último post-it, simplesmente amei, fiz sobre o assunto de Grécia. E esse assunto é um assunto muito importante também, então eu quis dar uma decoradinha a mais e também escrevi em relação ao conteúdo. Depois que eu finalizei, é só você retirar, lembre-se sempre de retirar pelo ladinho e não por cima, arrancando ele direto, porque assim pode prejudicar seu post-it. Então arranca seu post-it de ladinho que fica perfeito, não fica com aquela aba levantada e fica ótimo na parede, no espelho, enfim, qualquer superfície que você colar. Bom, gente, esse foi basicamente o vídeo. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado. Lembrando que o link para você estar adquirindo tá aqui na descrição para vocês. O arroba do post-it também tá aqui na descrição e também o arroba do meu Instagram também tá aqui na descrição. É isso, eu quero muito ver todos vocês usando post-its aí, fazendo a sua parede de post-it, compartilhando. E um grande beijo, tchau, tchau!